Olá, olá, boa tarde todo mundo que tá aí. Eu resolvi fazer um tie-dye. Tie-dye também faz parte das técnicas chamadas de shibori, que são técnicas japonesas. As técnicas de shibori, que digamos que coincidem com o tie-dye, né, que são amarrações, né, no tecido, a gente faz estamparias por meio de amarrações. Então, dentro do shibori, o tie-dye é chamado de kanoko e kumo, tá? Um deles você apenas faz amarrações e no outro você faz amarrações com pedrinhas. Aqui usei bolinhas de gude, poderiam ser tampinhas de garrafa ou qualquer pecinha que vocês pudessem amarrar o tecido em volta. Então aqui eu fiz amarrações de bolinha de gude e aqui no meio eu deixei para fazer um efeito tie-dye só no barbante, tá? Então eu vou só fazer um efeito listrado aqui nessa parte central, tá? Basicamente, o tie-dye é isso. As amarrações são, digamos que livres, né? Criatividade que manda aí, tá? Então, eu vou fazer um efeito listradinho aqui nessa parte central, onde não tem as bolinhas de gude, só para mostrar os dois efeitos, do kanoko e do kumo. Vai ser um efeito bem simplesinho, a ideia aqui não é para ficar também nada super estético assim, mas é só para mostrar o processo, né? Depois vocês, com a criatividade de vocês podem fazer trabalhos diversos. Ontem eu calculei a quantidade da tinta como se eu fosse tingir esse tecido, tá? E por isso também que eu não quis um excesso de amarrações. Aliás, eu tinha a intenção de fazer só as bolinhas, mas aí depois eu decidi mostrar os dois tipos, que também não é nada de que coisa diferente, né? Quem nunca fez um tie-dye na vida em uma camiseta, enfim, nem que seja com tinta sintética, tá? Mas o processo é exatamente o mesmo. Eu recomendo usar esses coadores metálicos, porque aí o tecido não vai roubar tinta, tá bom? Então, eu tenho aqui bem certinho 1 litro, porque o que evaporou eu completei, tá? Eu medi antes de colocar esquentar aqui e completei para 1 litro, que é a quantidade que eu preciso para esse peso de tecido aqui, certinho? Essa casca aqui que sobrou, a casca de cebola, aqui, ó, não sei se dá para ver, ó. Então, a minha casquinha de cebola que sobrou, dependendo se era uma casca com bastante cor, enfim, dá para fazer mais uma extração para fazer um tingimento mais clarinho ou um tingimento da mesma cor, só que em menos quantidade de fibra, né? Porque já não tem tanto corante ali. Então, se eu ferver numa quantidade menor de água, eu ainda consigo uma tinta relativamente concentrada, tá? Também é nesse momento que eu coloco o fixador. Eu escolhi aqui o alumínio de potássio, tá? Porque eu não quero alterar significativamente a cor dessa casca. Dependendo da cor final que a gente quer, a gente usa um ou outro mordente, tá? Então, aqui eu vou usar o alumínio de potássio, porque eu não quero grandes alterações de cor. Quanto que usa? 10% do peso da fibra em alumínio de potássio, tá? Então, a minha fibra tem 50 gramas, eu vou usar 5 gramas de alumínio, é bem pouquinho aqui. Alumínio de potássio, também chamada de pedra ume, tá? E aí eu vou misturar ela, diluir ela na tinta. Já ferveu aqui, vou deixar o fogo. Vou diluir na tinta. Eu poderia também colocar tingir primeiro, tingir por meia hora, retirar o tecido e depois colocar o alumínio, tá? Isso promove, resulta em tons diferenciados, tá? Mas aqui, em função do tempo, que a gente não tem muito, eu vou já fazer com ela misturada direto, tá? Então, eu poderia tingir meia hora, tirar, misturar a mesma quantidade de alumínio e voltar ao tecido. Isso resulta em tonalidades diferentes, de forma mais ou menos intensa, essa diferença mais ou menos intensa, dependendo da matéria-prima,
tá? Então, eu misturei direto em função do pouco tempo que a gente tem, né? Senão seria pelo menos 1 hora aí trabalhando essa fita. Então, vamos lá. Quem aí já sabe a cor que dá a cebola roxa? Comenta aí. E aí, enquanto fica aqui tingindo, eu vou responder comentários, ler comentários, responder dúvidas, tá? Alguém aí já fez tie-dye, já conhecia o tie-dye, achava que era diferente fazer tie-dye com tingimento natural? Comentem aí, vamos ver agora os comentários então. A Juliana deixou lá no início. Uma dúvida, consigo tingir um vestido jeans chambray? A ideia é aplicar um tie-dye uma vez que ele manchou. Qual que é a fibra do jeans, Juliana? Que até onde eu sei, jeans é feito de algodão. Eu, pelo menos, não conheço jeans de outras fibras, tá? Não sou também mestre em tecidos. Mas até onde eu sei, o jeans é algodão. O algodão é fibra natural, então não tem por que não tingir, tá? Um tecido usado, muito desgastado, muito lavado, pode ser que tenha reduzido um pouquinho esse material não celulósico, tá? Onde o corante se fixa. Mas não quer dizer que não vai pegar nada de cor, tá? Um pouquinho sempre pega. E se ele manchou, né? Um tecido que manchou, ele possivelmente tem aonde se ligar a cor, né? Não sei com o que você manchou ele. Além disso, se ele tem cor, né? Então o resultado do tie-dye não vai ser igual a um tingimento numa fibra limpa, pura, né? Mas dá sim para fazer. Mariângela, nas aulas que vi hoje, você ensina a fazer o acetato de ferro. Você disse que se trocar o ferro por fio de cobre, vira o acetato de cobre. Fiquei com dúvidas no alumínio que usar. Peças de alumínio, peças de cobre ou peças de ferro, tá? Exatamente a mesma coisa. Só que aí os acetatos, vai colocar aqui nesse exato momento que eu coloquei o alumínio, só que em vez de 10%, vocês vão usar 5%, tá? Aliás, começa com 5%. E aí, se não fez a troca de cor como vocês queriam, cabe, é claro, fazer teste em peça piloto, ver se ele está funcionando mesmo, mas usa a parte de 5%, tá? Vanessa, quero deixar meu agradecimento por seu tempo, sou artesã e seu curso vai ajudar a agregar valor aos meus produtos. Que legal, Lúcia. Depois posta e marca Pano da Terra quando você tiver aí com os teus produtinhos tingidos, que eu quero ver, tá? Obrigada aí. Grécia, boa tarde, muito obrigada pelo curso, você nos passou importantes informações sobre o processo, aprendi muito. Obrigada, Grécia. Vamos ver, cor verde, sim, é o mais fácil, o mais provável aí da casca de cebola roxa, é essa aí, um verde, tá? Um verde militar, assim, um verde mais queimado, não exatamente um verde vivo. Aqui fiz, ficou verde, a Grécia está contando aqui. Acho que dá um marrom claro. Também é possível marrom com a casca de cebola roxa, depende muito. Com a lumen fica verde, isso aí. Viviane, curiosa, é a primeira vez que consigo assistir, estou amando. Obrigada, Viviane. Janete, conheci o tie-dye em peças já prontas. Dá para fazer também normal em peça pronta, assim como o tingimento, né? Vocês viram na aula 3 que eu tingi uma camiseta, aqui eu tô tingindo um pedaço de pano, tie-dye é a mesma coisa. Tem um linho, dá para fazer com a cúrcuma? Diane, já assistiu todo o conteúdo liberado? Pensa comigo, linho é fibra natural, cúrcuma é um corante natural, tá? Diante de tudo que eu já passei, né? Já dá para deduzir que sim, dá para fazer, não tem por que não, tá? Linho é uma fibra natural, então não tem por que não poder tingir ou fazer tie-dye com ele, com qualquer corante natural, tá? Pri, boa tarde. Geralmente jeans é 98% algodão e 2% elastano. Então, esse pouquinho de elastano não interfere em nada, se tiver, tá? Porque tem alguns 100% algodão. Jéssica, minha dúvida era
essa do chá evaporar na fervura da tinta e não ficar com a quantidade certa para o tecido e se a gente completa sempre ou não, mas acho que você respondeu no começo da live. Então, pensa comigo. Se evaporou água, não evaporou a tinta junto. Isso quer dizer que a tinta ficou mais concentrada do que eu pretendia. Então, quando eu completo com água, ela volta à concentração que eu planejei, tá? Tem muita gente que acha que ao completar com água vai diluir, vai reduzir a concentração. Não, porque antes de reduzir a concentração, ela aumentou. Quando a água evaporou, ficou mais concentrado do que precisava. Então, ao completar a água, eu retorno àquela concentração inicial, tá? Neto Augusto. Um tecido depois de tingido naturalmente pode ser reengomado para costurar a peça? Olha, aí você me pegou, eu nunca pensei nisso de reengomar. Não sou costureira, não entendo dessa parte. É necessário estar engomado para costurar? Porque nesse caso eu acho melhor costurar a peça e aí depois iniciar o processo do tingimento, fazer a purga para tirar a goma e tingir a peça pronta. Se você acha que é necessário estar engomado para costurar, eu sugiro fazer isso. Faz a peça primeiro e aí depois faz o tingimento. Kelly, tingir com a tinta extraída no álcool também precisa ferver? Sim, porque a temperatura é importante para o processo de fixação e melhor coloração da fibra, tá? Então, sim, tem que ferver. Alguém que está na comunidade do Face aqui, não consigo ver o nome. Vanessa, eu fiz um tingimento com urucum de mercado e aconteceu justamente o que você falou na aula ao vivo. O vestido ficou engomado, duro e não tingiu quase nada. Pois é, porque geralmente esse urucum em pó não é urucum em pó, é farinha de milho tingida de urucum, então tem até menos cor ali, se você comparar com você extrair direto da sementinha, tá? Fora que ficou toda uma quantidade de amido ali, praticamente engomando o tecido, então não acho mesmo muito legal usar dessa forma. Disson, Vanessa, você conhece o corante chamado de Rubia tinctorial ou garança? É Rubia tintorum o nome da planta. Foi a partir dessa planta que foi extraído primeiro, foi produzido, né, o primeiro corante sintético, né? Foi sintetizado o primeiro corante, que é a lisarina. Ela é uma planta europeia que dá vermelho. Aqui no Brasil a gente tem opções melhores de vermelho, tá? Sobretudo que eu recomendo o Crajiru, tá? Então, não é se você já tem a planta, beleza. Agora, não acho vantagem importar ou cultivar uma planta exótica se a gente tem opção melhor de nativa brasileira, tá? Que é o Crajiru. E as cores são muito similares, inclusive. Marisa, olá, boa tarde. Se tingir uma peça com tinta rica em tanino, é preciso acrescentar alúmen? Sim, é preciso. Mariângela, onde comprar o alúmen? É em casa de chás? Não, o alúmen de potássio você acha em farmácia de manipulação, casa de pesca, às vezes casa agropecuária, tá? Na internet também. A Silvia nunca fiz, mas conheci, acho que quando eu perguntei do tie-dye, né? Marieta, amei todo o conteúdo do curso, muito obrigada pela sua disponibilidade em contribuir gratuitamente seus conhecimentos. Eu que agradeço, Marieta. Tereza, estou amando esse curso, obrigada. Paula, eu não consegui baixar pelo celular, mas consegui pelo computador, material importantíssimo. Então, fica a dica aí para, não lembro quem perguntou antes, né, se tu tentou pelo celular, daqui a pouquinho no celular não deu para ver algum passinho para fazer o download. Amanda, por favor, se eu optar por mordentar depois do processo de tingimento, tiro da água de tingimento, lavo, não precisa lavar, só tira. Aliás, você tira no balde com água morninha, né? Mas não que precise, ou você só pode tirar num prato, enfim, não é necessário o enxágue. Por que que a gente tira? Porque se a gente larga o alúmen direto ali, ele pode manchar, tá? Pode, porque ele faz uma alteraçãozinha de cor, tá?
Alguns corantes mais, outros menos. Então, quanto maior a intensificação da cor, a alteração da cor que o alume oferecer, maior a probabilidade de manchar, porque você vai estar derramando o alume até ele diluir direitinho, vai manchando esse tecido. Por isso que a gente tira de dentro. Eu costumo tirar numa água morninha, tá? Mas não precisa, pode tirar num prato e depois só retorna, tá? A Grécia, acho que para atingir uma peça pronta é importante ter certeza de que a linha é de algodão, senão ficará com outro tom. Sim, se a fibra for diferente, fica outro tom. Às vezes isso dá um resultado bem bacana. Nas camisetas eu gostava que ficasse a linha diferente, ficava um efeito bem bonito. O urucum usa semente pisada, triturada? Não, eu usei ontem a semente inteirinha e macerei ela no álcool, tá? Macerei, pilei, né? Ela não chega a quebrar porque é muito dura. Mara, tenho receio de usar pigmentos devido à toxicidade. Estou adorando as suas aulas. Sei que os pigmentos que se compõem aminas aromáticas são cancerígenos, inclusive alguns índicos. Pois é, inclusive os corantes de produtos industrializados, né? Alguns são de origem natural, tipo carmim, que colore os iogurtes e tal, é de cochonilha, que é um inseto. Mas muitos corantes usados em, tipo, quanto mais industrializado o alimento, maior a chance de que seja um corante químico e também cancerígeno. Por isso que as nutricionistas, aí os nutricionistas não recomendam a gente consumir industrializado com corante, né? Flávia, a espirulina é boa para tingir? A espirulina, o verde ali é a clorofila, então é a mesma coisa que você tingir com folha verde, tá? Vai responder exatamente da mesma forma, tá? Por isso que, mais uma vez, pela milésima vez, vocês já devem estar cansadas de me ouvir falar isso. Mas entender os princípios das moléculas nos ajudam a entender essas coisas, né? Então, se você tivesse pesquisado lá qual que é a cor, que molécula que colore a espirulina, ao encontrar que é clorofila, você já ia conseguir deduzir isso, né? Então, entender das moléculas, o comportamento delas nos ajuda quando a gente se depara com corantes que a gente não tem a menor ideia se funciona ou não, tá? De qualquer modo, a gente pode fazer um teste, né, para ver o que dá. Cida, Vanessa, muito obrigada por compartilhar. Gostaria de saber se com açafrão em pó acontece a mesma coisa que com urucum em pó. Aí você tem que cuidar ao comprar, porque pode ter açafrão em pó puro, que seja só açafrão mesmo, 100% açafrão, ou algum tipo de amido colorido também, tá? Então, o que eu recomendo é comprar em embalagens que tenha composição e não a granel, tá? Janete. Mais alume, mais intensidade da cor? Não. Isso aqui não fica não vai funcionar na lógica dos modificadores da aula 2 lá, tá? Isso aqui a gente usa os 10%, não fiquem colocando a mais porque é mais alume para descartar depois e é um poluente, tá? Então, essa quantidade aqui deu, tá? Se ficar colocando a mais, não vai mudar grandes coisas, não, tá? Então, coloca os 10% e era isso. Casca do urucum pode ser utilizada para o tingimento ou deve ser descartada? Dá também, mas não vai dar laranja, tá? Ela vai dar um bege, tipo qualquer cápsula aí que rica em tanino, como as castanhas em geral, tá? Vai dar um begezinho, mas dá para aproveitar sim, super recomendo, inclusive. Flávia, é ficobilina, o verde da espirulina. Olha que eu tenho quase certeza que é clorofila, pode ter outra coisa também, mas de qualquer modo, ela também não é sólida, esse verde também não é sólido, tá? No caso do açafrão, melhor usar a raiz, pode usar em pó tranquilo, tá? Tanto um quanto o outro, tá? Não tem um melhor ou pior. O rizoma ali pode ser mais difícil soltar mais cor, porque vão ser pedaços maiores, tá? Mas vai funcionar direitinho para atingir. Vanessa, você já utilizou a casca do bacuri? Não, porque não é uma planta comum aqui. Qual o nome desse mordente na cor azul que você mostrou em uma das aulas?
O azul, o índigo, não usa mordente. Ana, Vanessa, o açafrão pode ser usado o rizoma fresco ou seco? Também tanto faz. Só que sempre lembrem que material fresco tem água, isso quer dizer que pesa mais, então o corante vai estar, digamos que, mais diluído em relação ao peso. Gilca, compra alúmen de potássio na farmácia ou lojas de cosméticos. O pó do alúmen é usado por manicures, exatamente para estancar o sangramento, né? Porque ele tem essa propriedade tipo tanino de coagular. Vanessa, você já usou casca de alho? Seria parecido com a cebola? Nunca usei e provavelmente sim, mas haja casca de alho, né? Se você conseguir em quantidade. Alaide, boa tarde. Posso usar a água da primeira tintura para pintar outra fibra? Precisa colocar mais mordente? Não, pode usar direto assim. Pode fazer outro tingimento, não precisa colocar. É óbvio que muito alúmen foi aqui na fibra, tá? Mas sobra alúmen nessa tinta, tá? Então pode fazer um novo tingimento sem colocar mais alúmen. A quantidade 10%, exatamente porque essa quantidade eu não sei dizer e eu nunca fiz experimento científico para avaliar, tá? Todos os cursos que eu fiz ensinou essa concentração e não adianta a gente ficar variando concentração sem ter um bom experimento para tirar um resultado, tá? Então, o que eu indico é o que eu aprendi, o que sabidamente funciona, tá? Então, eu vou tirar já para dar uma esfriadinha para eu poder abrir. Teria mais 10 minutos, mas eu quero abrir antes do encerramento, tá? E aí eu vou responder mais algumas dúvidas enquanto esfria um pouquinho aqui para eu abrir ele e não me queimar. Tá um verdão meio marrom, né? Depois aberto dá para ver melhor. Verde militar, Mari, a cebola roxa, né? Lá vocês vão ver que ela vai ficar tipo um verde militar. E qualquer amarelo que vocês usem ferro pode conseguir o verde militar, tá? O mordente azul não foi sulfato de cobre? Sim, o mordente azul é sulfato de cobre. Mas também não recomendo muito usar. Prefiro que vocês usem uma panela, um tacho de cobre, tá? Porque a quantidade de cobre que fica na tinta é bem acima do que a gente pode lançar no ambiente, tá? Aqui no litoral norte tem um prato de peixe famoso, azul marinho, é feito com a banana verde no cozimento, serve para corante. A questão é quanto dura esse corante, porque o peixe é feito na hora e consumido na hora, né? Você não consome o peixe lavado depois de um mês. E o tingimento têxtil, a questão da solidez é isso, é que um tecido, uma roupa, ela vai ser lavada, ela vai ser usada muitas vezes, às vezes muitos anos, né? Posso tingir uma tricolina estampada sem fazer a purga? É só para dar um ar de envelhecido, para fazer artesanato. A purga é um dos passos que eu nunca recomendo eliminar, tá? Sempre faça a purga. A gente nunca sabe, né, o que está impregnado ali que vai aparecer mancha bem feia, né? Por mais que você queira dar ar de envelhecido, se a ideia, bom, nesse caso, se a ideia é um tecido velho manchado, vai ajudar, mas em geral não recomendo. Fernanda, quando for fazer tingimento e impressão botânica, qual o procedimento devo fazer primeiro? Tanto um quanto o outro, você decide. Não tem uma ordem certa, na minha opinião. Folhas de mangueira servem como mordente? Sim, como mordente para tingir. Quem chegou agora aqui, a Maitane, sim, já fiz, já vou abrir o tecido, tá? Estou esperando esfriar um pouquinho. Disson, estava procurando a composição fitoquímica de uma planta e encontrei algo sobre glicosídeos. Glicosídeos é dentro dos glicosídeos que estão os indigóides, mas não quer dizer que glicosídeo é só indigóide. O látex, por exemplo, também é glicosídeo, tá? Em geral, não tem, tirando os indigóides, né? O indican, que é um glicosídeo e que, ao ser oxidado, ele revela o azul. Tirando isso, não conheço outros glicosídeos de interesse, tá?
Glicosídeos tem algo relacionado com as classes que você passou? Não tem nada a ver. Eu já acabei respondendo antes de ler. Rafaela, gostaria de saber se posso usar as panelas que tenho em casa mesmo para todos os processos de tingimento. Rafaela, não que possa ter algum problema comprovado, mas eu não gosto de misturar. Então, eu pego assim, tipo essa panelinha que eu usei ali, as duas eram panelas velhas minhas, que já estavam assim... Sabe que panela, quanto mais velha, mais fica soltando metal pesado, que faz mal para a saúde, né? Então, se você tem panela velha que está pensando em trocar, guarda para fazer isso, tá? Ou faça numa panelinha de inox, tá? Se tu vai fazer só uma vez, por exemplo, agora para prática e tal, se tiver uma panelinha de inox, mas o que eu me refiro aqui é ao uso recorrente. Se vai fazer de forma recorrente, tenha a panela própria para o tingimento, tá? Se usar panela de cobre no tingimento, não é necessário fazer a mordentagem? Nesse caso, se a ideia é pelo resultado do cobre, sim, mas capricha na pré-mordentagem, tá? Se for fibra vegetal, não precisa não, tá? Porque a ideia é que se a gente quer o objetivo final da cor e a gente usaria sulfato de cobre, é melhor fazer com o tacho de cobre que solta sim cobre, tá? Solta sim, já fiz até a análise química da tinta depois do tingimento e solta sim cobre. Sheila, posso usar as folhas secas encontradas no chão, tipo de mangueira, cajueiro e tal? Pode, mas quanto mais velha, pior, né? Não vai pegar aquela folha já apodrecendo. Se a recém caiu, tá sequinha, tranquilo. Se ainda tiver alguma cor esverdeada, melhor ainda. Não porque o verde significa alguma coisa, mas porque quer dizer que ela tá melhor conservada, tá? Tipo isso aqui, ó. Ela é folha velha, seca, mas ela guarda um cinza esverdeado, tá? Essa nem tanto, mas aqui a minha goiaba, ó, já tem 5 meses, eu acho, isso aqui, e ainda guarda um verdinho, tá? E eu já coletei ela assim do chão, eu não coletei ela verde, tá? Vanessa, precisa pré-mordentar o algodão se vou tingir com caroço de abacate? Eu li que ele tem bastante tanino. Não precisa, não precisa. Bom, agora eu vou liberar meu espaço aqui. Abrir meu tecidinho. Tá linda a cor, gente. Vocês estão vendo mais pro marrom, aqui ele tá mais pro esverdeado, tá? Aí na hora de fazer nozinho, se for fazer top, é bem mais fácil para abrir, tá? Eu gosto de guardar os barbantinhos coloridos para fechar pacotinho, amarrar camiseta, fazer tagzinha, qualquer coisinha que vá usar um pedaço de linha e barbante. Eu gosto de guardar os barbantinhos dos tie-dyes. E já tá colorido. Aí, ó. Meu verdão. Vocês estão vendo marrom, né? Aqui no YouTube tá mais para marrom, mas ele ficou um verde militar amarronzado, tá? Tem que enxaguar melhor aqui. Que ficou uns pontos que encostou. Eu deixei muito tempo sem mexer, tá? Lembrem que é importante mexer cada pouco. Aqui eu não enxaguei direito, então tem umas partezinhas aqui que provavelmente ficou encostado no fundo que eu tenho que fazer um bom enxágue agora, tá? Mas como é tie-dye, não tem maiores problemas, né? Então aqui minha estampinha bem tosquinha aqui, né? Mas já ficou um efeito legal, tá? Vamos pôr de volta no enxágue. Então, a nossa aula de hoje é isso.